Bom dia a todos. Bom, eu queria fazer uma introdução o cenário que a gente está apresentando esses trabalhos, né? São trabalhos acadêmicos num tema diferente do que a gente tem visto já em muitas décadas aqui no Brasil, que foram estimulados por um programa do Rota 2030, que agora, por mudança do programa para Mover, está sendo continuado. O programa Ferramentarias Brasileiras Mais Competitivas é um programa prioritário de pesquisa que foi selecionado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia para ser um dos representantes de linhas de fomento para apoio à indústria automotiva aqui no Brasil, dentro do Rota 2030. A linha 4 tem, desde o começo, o objetivo de incentivar a competitividade de ferramentarias aqui no Brasil. É um programa mais setorial, ele tem uma característica diferente de outras linhas que estão mais voltadas para recurso de projetos de P&D. A linha 4 tem várias frentes de atuação, porque a gente entende que se recuperar um setor em crise por falta de competitividade, não se faz só com pesquisa, mas também se faz com pesquisa, né? Então, a gente tem, dentro do programa, frentes que vão acelerar a formação de pessoas. Então, além de bolsas de pós-graduação, de graduação que a gente tem nos projetos, a gente também tem cursos que são oferecidos para ferramentarias realizarem gratuitamente. A gente está com ampliação dessa lista de cursos. A gente tem frentes de empreendedorismo que colocam as ferramentarias em contato com startups, com empresas que prestam serviços. A gente tem uma plataforma que chama Plataforma Conecta Mais, que está ajudando com recursos e com contatos as ferramentarias a terem melhorias nos seus processos de produção, principalmente hoje voltados à indústria 4.0, em ampliação desses temas, mas a gente coloca ali fornecedores de serviço à disposição, junto com consultores e pessoas que fazem a conexão entre essas partes, para a ferramentaria conseguir colocar uma solução em execução. E a gente está falando hoje da frente de P&D. Por que fazer pesquisa como solução para a competitividade? As causas de falta de competitividade da ferramentaria no Brasil são várias. A gente pode elencar aqui custo de mão de obra, custo de matéria-prima, problemas de gestão das empresas, problemas de relacionamento entre empresas e seus clientes e também entre seus fornecedores. Então, a gente acaba gerando vários fatores que acabam impactando em preço e prazo de entrega e qualidade das ferramentarias que são fornecidas. A gente sabe que montadora trabalha com uma margem de lucro, às vezes, muito pequena nos componentes e na fabricação. Então, toda a cadeia que usa a ferramental no Brasil acaba fazendo conta por prazo de entrega, por custo, por qualidade, por quanto ela vai ter de retrabalho da ferramenta quando ela comprar, e ela acaba, hoje, optando por comprar da China. Hoje, quase 96% dos ferramentais são importados e a maioria vem da China. A China se capacitou muito para produzir ferramenta. Eles entregam num preço super baixo e num prazo menor do que a gente, que não tem que fazer esse trajeto de navio da China para cá. Então, a gente precisa de apoio para aumento de qualidade, diminuição de prazo e diminuição do preço. E quando a gente tenta, então, recolocar uma ferramentaria no mercado, ela vai ter que entrar num mercado que hoje está olhando para tecnologias novas. Então, uma forma é a gente falar, olha, voltei a fazer o que eu fazia, mas agora estou fazendo mais barato. E outra coisa é falar, olha, você ferramentaria que está querendo um molde por manufatura aditiva, agora vai ter no Brasil quem faça. Então, a gente coloca um projeto com esse assunto e aproxima ferramentarias para aprender. Ou montadoras que precisam fazer tratamento de nitratação a plasma nas ferramentas de ferro fundido nodular. Estamos colocando um equipamento e colocando pessoas numa instituição lá em Santa Catarina que vão executar esse serviço. Então, a gente tem
gente fazendo seus projetos acadêmicos, mestrados, doutorados, a gente tem gente levando ciência para o projeto, e a gente tem gente colocando o olhar de mercado para falar, ferramentaria, você tem certeza que você está economizando usando essa ferramenta de usinagem baratinha aí? Será que não vale a pena colocar uma de melhor resistência, que só usina mais rápido e ganha produtividade na usinagem? Então, os projetos estão expondo isso, e são projetos que todos, se você olhar na lista de projetos da Fundep, todos eles têm mais de 10 parceiros executando. Então, é um projeto que ele é setorial, não existe propriedade intelectual protegida, toda a propriedade intelectual dos projetos vai ser divulgada abertamente, né, os resultados do projeto. Então, é uma forma da gente ajudar o setor com novidade tecnológica, com gente que está aprendendo a fazer, dentro das novas tecnologias e das práticas melhores para a produção de ferramental. Então, a gente sugeriu aqui falar de 2 projetos que encerraram, um que está iniciando agora a segunda fase, né, Rony? A gente vai falar, então, desses 2 projetos como exemplos de como que fazer pesquisa junto com uma ferramentaria, com o usuário da ferramenta, com outros atores ali da cadeia, como que isso está trazendo aumento de competitividade para o setor de ferramentaria e como que isso está fazendo sentido também para as ICTs. Foi uma dificuldade grande nossa de convencer ICTs a mandar projeto. Os primeiros editais que a gente abriu, com um tema um pouco mais aberto, vinha coisa que uma ferramentaria jamais ia usar aquele resultado. Tem um resultado acadêmico importante, tem um efeito na durabilidade do molde daquele fabricante de componente, mas a ferramentaria fala, isso não me agrega. Então, a gente teve uma alteração do ponto de vista também dos pesquisadores que submeteram projetos a entender como que um projeto de P&D ajuda uma ferramentaria. Então, a gente vai falar hoje de 2 projetos. Eu espero que, ao final, a gente tenha um ambiente de discussão aí que vocês consigam também sanar suas dúvidas, o que sobrar depois das explicações. E eu também vou estar à disposição aqui para falar um pouquinho das dúvidas sobre a linha 4. Tá bom? Obrigada. Obrigada, Giuseppe e Paula. Bom, agora vai ser apresentado o Case 1, uma nova concepção na produção de moldes para injeção de polímeros, coordenado pelo Eduardo Albertin, que é pesquisador do IPT. O Albertin é engenheiro metalurgista, graduado em 1975, mestre em engenharia pela Universidade de São Paulo, em 1984, sendo o tema da tese obtenção de ferros fundidos nodulares ferríticos de alta qualidade, doutor em engenharia pela Universidade de São Paulo, em 1994, tema da tese desgaste de ferros fundidos brancos de alto cromo em moagem. A experiência profissional: é pesquisador do Instituto de Pesquisas Tecnológicas desde 1975, chefe do agrupamento de fundição da Divisão de Metalurgia do IPT, entre 1985 e 1994, chefe da Divisão de Metalurgia do IPT, entre 1995 e 2005, pesquisador 3 do Laboratório de Processos Metalúrgicos do IPT, 50 trabalhos técnicos apresentados em congressos no Brasil e internacionais, sendo mais de 20 referentes ao desenvolvimento e aplicações de ferros fundidos brancos de alto cromo. Então, Albertin, por favor. Então, esse projeto, ele dentro desses objetivos que já foram colocados aqui, ele teve dois grandes eixos. Um, focado nas técnicas de usinagem, no processo de usinagem, em que o especialista está aqui, o Aldeci, vai falar alguma coisa sobre isso, né? E outro sobre a questão do material e processo de fabricação, um potencial, né, de mudança de material e processo de fabricação, que foi a parte que o IPT, né, por meio intermédio, foi convidado a participar. Então, eu vou focar, como ela mencionou aí no meu currículo, né, é o meu tema, né, eu vou focar mais nessa parte do material, né, e com alguma menção sobre a parte da usinagem, que aí o Aldeci poderá completar, tanto como uma apresentação, como parte da discussão, ok? Então, uma coisa também importante, está naquilo que a Paula falou, esse projeto, ele até ganhou assim, uma menção especial,
pela amplitude, né, do territorial, vamos dizer, do projeto. Ele tem o Rio Grande do Norte, o pessoal de Uberlândia, o pessoal de São Paulo, o PT aqui, Espírito Santo, né, o pessoal de Santa Catarina. Então, tinha pessoal e toda a cadeia, desde automotiva, ferramentaria, modelamento da injeção de polímero, fundição, desenvolvimento de ligas, toda a parte de usinagem. Então, pegou realmente bem o espírito do que é o Rota 2030, pegar a cadeia. E todo mundo aprendeu um com o outro. Eu aprendi alguma coisa sobre as questões relativas à usinagem, à criogenia, etc. O pessoal de ferramentaria falou, pode fundir, que interessante, eu não sabia. Então, eu acho que houve toda uma interação e um aprendizado mútuo. E, então, esse conceito da cadeia envolvida foi, eu acho, fantástico e espero que continue. Então, falando então, principalmente dessa parte, a fundição, a gente chamou de linha net shape, considerando que você, ao fazer a peça fundida, você já entrega para a próxima etapa da cadeia com muita coisa já feita em termos da geometria da peça, né? Então, tradicionalmente, o molde para injeção de polímero, que é o tema, são produzidos por meio da usinagem de blocos ou placas forjados de aços como o P20. Se você botar lá no Google P20, aparece molde para polímero. E vai dizer que é um material que pode ser processado com dureza da faixa de 300, Brin ou outra medição, que ele dá um polimento muito adequado, etc. Né? Então, é um aço com 0,4, tipicamente 0,4 carbono, 2% de cromo, então ele tem uma dureza adequada, uma temperabilidade, e é clássico fazer moldes para a injeção de polímero desse aço, e você, como eu falei, botou no Google, é um casamento perfeito. P20, molde para polímero, e vice-versa. Né? Então, bom, mas aí, vamos lá, vamos mudar para o quê? Vamos tentar fazer de outra maneira também. A usinagem do material foi parte do projeto, usando técnicas diferentes, ferramentas, criogenia, etc. Né? Mas uma alternativa também que o projeto colocou foi, e se fizer fundido? Então, a utilização da liga do ferro fundido de alto cromo para esses moldes tem potencialmente, essa ideia do projeto, estudar potenciais, né, de você remover menos material para usinagem, porque a peça já está near net shape, está perto da forma final. Então, você vai ter menos usinagem do que você teria a partir de um bloco cru, né, bruto. Depois, o material tem alta resistência ao desgaste pela sua própria natureza. O ferro fundido de alto cromo são materiais para resistência ao desgaste. Então, ele vai dispensar, geralmente, a utilização, por exemplo, de revestimentos, nitretação e outras técnicas, quando você tem que lidar com polímeros de alta abrasividade que existem. Né? Então, esse material já estaria naturalmente endurecido por se tratar do ferro fundido de alto cromo. Então, além disso, é comum você ter, né, e no projeto apareceu, né, estudos de modelamento do polímero sendo injetado e solidificado, né, e a existência de canais de refrigeração do molde é importante para isso. Para você usinar isso a partir de um bloco, é bem limitado. São furos retos, por exemplo. Né? No fundido, você pode ter canais já direto no fundido e, eventualmente, à medida que essa tecnologia for sendo desenvolvida, né, até mesmo com a aplicação de manufatura aditiva, por exemplo, você poderá ter canais de refrigeração com geometrias, inclusive, mais complexas do que aquela que foi testada no projeto, mas já pode estar feita no próprio processo de fundição. Né? E, além disso, né, o molde não vai usar mais, ele é matéria-prima para a próxima corrida. Né? É fácil reciclar, né, o resultado final de uso, final de vida do molde feito desse material. Então, o que são os ferros fundidos brancos de alto cromo? São ligas como a partir de 10%, tipicamente, teor de carbono maior que 1,5, ali está 1,8, mas por aí, né, de 2 para até 4. Né? E você vai encontrar esse material em vários estados. Né? O como fundido vai ter uma dureza na faixa de 450, por aí. Né? Ele pode ser recozido para reduzir essa dureza e facilitar a usinagem, que é um parâmetro do projeto, ou você também pode, finalmente, temperá-lo para obter alta dureza, alta resistência ao desgaste. Então, você tem esses vários estados desse material ao longo do seu processo de fabricação. Né? Para que se usa ferro branco? Uma combinação, um foco em resistência ao desgaste, que é o material propriamente dito, né? E no processo, principalmente considerando geometrias muitas vezes complexas, bombas, peças para moagem de carvão, composição de bomba, revestimentos de moinho,
bolas de moinho, aqui a questão de alta produtividade. Então, eu combino materiais de alta resistência ao desgaste com a possibilidade, pelo processo de fundição, obter as mais diferentes geometrias e formas, né? E o que é? A gente fala que o ferro branco é um compósito natural, né? Tem aqueles compósitos, alumínio com alumina, com sílica, não sei o quê. Aqui ele é um compósito natural. Ele tem uma matriz, que é um aço, praticamente, que vai proporcionar uma resistência mecânica, uma certa tenacidade e uma fabricabilidade. Eu posso fundir, eu posso tratar termicamente, eu posso usinar, né? Então, ele contém essa parte clara aqui no microscópio, são os carbonetos, e aqui a matriz. Esses carbonetos são praticamente uma cerâmica, carbonetos M7C3. Eles têm altíssima dureza, acima de 1.600 Vickers, né? Então, eles proporcionam alta resistência ao desgaste ao material. Então, esse é um compósito. E a gente pode... Como é que ele funciona? Basicamente isso, né? Uma partícula abrasiva, por exemplo, de quartzo, nesse exemplo aqui, né? Está percorrendo o material, promovendo um desgaste, mas ela vai trombar com um carboneto que é mais duro que o quartzo. Então, esse desgaste não progride. Então, quanto mais eu tiver disso, mais resistência de desgaste vou ter, desde que eu não cause uma fragilização, e está aí toda a ciência, a tecnologia desse material. Como é que eu consigo dosar o aumento da resistência de desgaste sem causar uma fragilização? Então, esses carbonetos que são importantes, essas ligas têm uma grande flexibilidade. Eu posso fazer um alloy design variando muito esses carbonetos, de acordo com a aplicação que eu quero fazer. Então, eu posso ter uma liga com carbono baixo, né, que tem poucos carbonetos. Parece até um aço D2 aqui, né? Então, no MEV, aqui no microscópio eletrônico, eu vou ver essa estrutura de carboneto. Então, tem muitas áreas que não têm o carboneto, mas está focado nesse material e ter um pouco desse carboneto e serve para algumas aplicações. Mas eu posso aumentar o teor de carbono, né, e obter já um material que está bastante ocupado por essas partículas duras, mas tem alguma matriz aqui para dar, por exemplo, uma usinabilidade ou então uma resistência, uma tenacidade. Mas eu posso radicalizar de vez e falar, eu quero uma liga eutética, toda ela coberta por esses carbonetos, a matriz está aqui no meio. Então, isso em várias aplicações que o PT já desenvolveu, dá uma otimização da resistência ao desgaste, né? Então, essa opção também, onde a maior dificuldade é como é que eu consigo fazer isso sem causar esse pequeno desastre aqui, que é formar esses carbonetões que vão fragilizar o material. Então, eu quero isso, mas geralmente eu não quero isso. Como é que lá na boca do forno eu consigo obter o que eu quero sem passar para esse lado aqui da liga que começa a ser problemática, não consigo usinar ou eventualmente eu vou ter uma certa fragilidade. Isso aqui vai servir para algumas aplicações específicas, né? Mas é restrito o tipo de aplicação em que isso cabe. Bom, esses eram os carbonetos. E a matriz? Bom, a matriz metálica, aquele aço, né, ele pode ter durezas desde 300 até 900, uma ampla faixa de dureza possível nessa matriz metálica. Também é outro aspecto da flexibilidade desse material, né? E depende do quê? Bom, eu posso ter uma estrutura austenítica, que é típica do material assim, que fundiu a peça, bruta de fundição, mas eu posso ter algum defeito, uma presença de austenita, mas eu destaquei em vermelho aquelas coisas que são, vamos dizer assim, desejáveis, aquilo que eu quero, aquilo que eu faço. Então, bruto de fundição é austenítico, aí que eu faço? Depende. Eu posso diretamente temperar, né? Faço um material temperado e revenido e ponho para uso, mas eu posso passar para uma matriz perlítica por meio de um recozimento. Para quê? Para facilitar a usinagem, que isso foi uma das coisas que nós propusemos no projeto. Então, os vermelhinhos aqui são as coisas que mais ocorrem e que têm uma solução tecnológica baseada nisso. Tanto o recozimento, quanto, né, partindo do bruto de fundição, o recozimento e a têmpera. Né? Então, como é que eu tempero? A têmpera, eu preciso resfriar o material após o aquecimento, e pode ser vários meios, ar calmo, soprado, óleo, né? Mas quanto mais complexa a geometria, e no caso dos moldes se trata geralmente de geometrias complexas, menos severo pode ser o resfriamento. Eu destaquei em vermelho aqui um ar calmo. Então, se alguém faz uma bola de moinho, ele vai geralmente tratar em óleo, porque aí ele não vai usar muito elemento de liga, fica mais barata, é uma commodity. Agora, quando eu faço, né, um molde, né, para injeção de polímero, vai ser uma geometria complexa, assim, de partes grossas, partes finas, furos, assim por diante, eu provavelmente vou ter que usar ar calmo para não ter trincas na têmpera. E aí eu tenho que adequar a composição química a essa velocidade de resfriamento e essa geometria da peça. Então, geralmente, eu vou chegar nessa solução
com ajuste de composição química. Né? E aí o processo pode ter alguns defeitos, não é o que eu queria, deu perlita, deu ser derretida. Então vamos fazer um ajuste nesse tratamento térmico e faz parte do projeto mostrar os caminhos para esse ajuste. Então, aqui é um exemplo, né? Eu temperei o material, mas vi que a dureza não estava tão boa, a resistência do desgaste não estava tão legal como eu queria. Né? O que aconteceu? Olhando no microscópio, não temperou bem, tem regiões de perlita, e isso deu regiões de baixa dureza, e o desgaste foi bem maior do que eu queria. Vamos retratar esse material ou fazer outra peça com a composição química mais bem ajustada. Mas tem bastante informação na literatura, né, para me orientar para não ocorrer esse defeito. Então, agora, eu posso querer, né, o material perlítico de propósito, porque eu quero ter a melhor usinabilidade possível. Geralmente é assim que você faz, por exemplo, peças de bombas de minério. Você faz ele de ferro branco, recose, usina tudo que tem que ser usinado e depois tempera. Então, vou ter uma estrutura, isso aqui no caso da perlita, com uma dureza numa faixa perto de 40, até no máximo 40 ROC, o que facilita a usinagem, comparado com o máximo acima de 60 que é possível obter na têmpera. Né? Então, eu vou fazer isso e depois da usinagem eu vou fazer a têmpera e, eventualmente, algum ajuste de usinagem, porque a têmpera pode causar alguma deformação. E aí, nós temos, e aí foi a nossa parte do projeto, ferramentas para desenvolver a liga. Né? Opa! De vez em quando eu aperto um botão sem querer. Então, né, eu tenho que, se eu vou, né, desenvolver, né, num projeto ligas possíveis para fazer essas ferramentas, então, como é que eu seleciono uma composição em termos de cromo e carbono? Né? Quantos carbonetos eu quero? Eu quero aquela liga totalmente coberta de carboneto ou uma liga um pouco mais tenaz com menos carbonetos? Como é que são as temperaturas início e fim de solidificação que o pessoal da fundição quer saber para poder ajustar o seu processo? Então, nós temos algumas ferramentas disponíveis, né, como software e literatura. Então, vou encontrar na literatura, por exemplo, esse diagrama, cromo-carbono. Eu tenho uma liga hipoeutética, né, que tem um pouco de matriz dessa maneira e o eutético com carbonetos espalhados assim. Então, vou ter uma liga que começa a C aqui, ó, né, nesse diagrama cromo-carbono. Começa formando isso aqui, ó, as dendritas de austenita. Depois eu caminho para essa linha para formar o eutético. Se eu for lá na boca do forno, isso se traduz numa análise térmica que tem esse degrau aqui. Esse degrau corresponde à formação dessa fase aqui. E esse aqui, esse patamar, corresponde a formar o eutético. Então, eu junto todo esse conhecimento aqui e posso controlar o processo para obter o que eu quero. Né? Então, agora, não quero, eu quero uma liga eutética. Bom, então eu vou escolher uma composição que está em cima dessa linha do eutético aqui, essa composição D, né? E vou também lá na boca do forno fazer uma análise térmica para ter só um patamar. Não tem esse degrauzinho aqui. Eu tenho uma análise térmica que fala, está solidificando tudo desse jeito aqui. Então, está ok, né? Eu tenho a liga com essa estrutura que eu estava almejando. Né? Então, eu posso combinar esse conhecimento de partida, né, essa técnica de controle e obter essa estrutura. Então, eu tenho agora ferramentas mais modernas. Isso aqui a gente usava esses diagramas há muito tempo. Agora a gente tem softwares como o termocálculo, né, de termodinâmica computacional, que permite eu fazer esse tipo de estudo também via, né, com mais flexibilidade do que, senão, na literatura eu tenho esse diagrama, aquele diagrama, aquele outro diagrama. Aí eu me coloco no meio. Aqui eu posso trabalhar com qualquer composição, praticamente. Né? Então, eu posso, por exemplo, falar, eu quero uma liga com 19 cromo eutética. Eu vou fazer um pseudo-binário no termocálculo e falar, então precisa ter 3% de carbono. Né? E vou conseguir outras informações, quanto carboneto vai ter, etc. Se eu usar isso aqui e fizer uma corrida, eu vou conseguir fazer um material com essa curva de análise térmica, indicando é uma liga totalmente eutética. Na prática, eu vou precisar de um pouquinho mais de carbono que está indicado aí. Né? E a mesma coisa do tratamento térmico. Né? Como é que é o tratamento térmico? Eu vou pegar o material, a peça, e vou reaustenitizar ou desestabilizar a austenita, porque ela, a função é austenítica, não devia ser, não é a fase de equilíbrio. Então, mas ela está estabilizada por um excesso de carbono dissolvido. Então, eu vou fazer um tratamento de alta temperatura em que eu vou desestabilizar essa austenita. Vai sair carbono e cromo de dentro dela, precipitando, aí no resfriamento eu vou obter martensita. E aí eu vou precisar revenir o material para garantir que tem alguma tenacidade. Essa é a sequência típica do tratamento térmico. E
Essa ferramenta Thermocalc, eu consigo falar, bom, eu vou tratar essa liga a qual temperatura? Aqui não está dando para ver muito direito, mas 1000, 1020, 1050, qual é a temperatura? Bom, eu posso dizer o seguinte, eu quero saber, eu quero uma martensita com 0,6 de carbono. Eu tenho ali uma variação do teor de carbono dissolvido nessa austenita em função da temperatura de tratamento. Eu tenho também o teor de cromo. Aqui pode ser muito importante saber o teor de cromo se eu quiser incluir resistência à corrosão. Eu falo, preciso de uma liga que tenha 12% de cromo dissolvido na matriz. Eu consigo escolher essa liga e olhar no Thermocalc qual a temperatura que eu vou tratá-la. Composição química, temperatura, composição da matriz, resistência à corrosão, por exemplo. A gente tem um paper publicado sobre isso. E eu posso escolher qual a temperatura para adequar o teor de carbono. Basicamente é assim, quanto maior o carbono, maior a dureza da martensita que eu vou obter, porém, a partir de um certo ponto, eu começo a ter a austenita retida. Aí começa a cair a dureza. Então, eu consigo, juntando conhecimento, software e prática, escolher adequadamente a temperatura para uma determinada liga. E também, de novo, voltando à literatura, vamos falar da temperabilidade. Lembra que eu não quero que dê perlita quando eu for fazer o tratamento térmico da minha ferramenta? Se eu fizer uma liga com uma relação entre o cromo e o carbono 7,6, como está aqui na literatura, mas sem molibdênio, um cilindrinho de 50 mm de diâmetro, refriado ao ar, né, vai apresentar perlita já, uns 5% de perlita. Então, mesmo uma peça relativamente fina, já vai começar a dar perlita. O que eu faço? Põe um monte de molibdênio, 2% de molibdênio. Tudo bem que isso aqui foi patrocinado pelo fabricante de molibdênio, mas ok. Eu consigo temperar agora um cilindro de 350 mm de diâmetro, isento de perlita, porque eu coloquei na mesma relação como o carbono, adicionei molibdênio que empurrou o nariz da curva aqui para a direita. Então, também posso usar esse tipo de literatura disponível, né, para isso. Nós estamos fazendo, no momento, no IPT, propagandinha, um projeto sobre uma nova equação de temperabilidade baseado na utilização de dilatometria conjugada com o Thermocalc. Né? Então, nós estamos aqui, o Felipe está ali, estamos fazendo... o ano que vem vamos estar publicando, provavelmente, essas equações de temperabilidade do ferro branco de alto cromo. Então, para o projeto, então nós considerando tudo isso que foi falado, né? Falar, bom, vamos fazer o seguinte, vamos então trabalhar com 19 ou 26 de cromo, e vamos trabalhar eutética ou hipoeutética, e com temperada ou recozida. Todo esse pacote aqui, né? Então eu tenho uma liga hipoeutética, uma liga eutética. Ela pode ser temperada, pode ser recozida, ela pode ser com 26 cromos, explorando a flexibilidade desse material, né? Vamos fazer. Então, o que nós fizemos? Bom, voltamos lá ao Thermocalc, selecionamos que aquilo que eu falei, para 19 cromos, cerca de 3 de carbono. A análise térmica que eu mostrei mostrou que eu preciso botar um pouquinho mais de carbono para realmente conseguir uma estrutura eutética. E, né, de novo, o Thermocalc, selecionamos uma temperatura de 1020 para obter um teor de carbono que dá uma martensita de alta dureza com pouca austenita retida. De novo, usando as ferramentas disponíveis. Né? E aí fizemos um desenho, combinamos aqui com o Aldeci, né, o pessoal da usinagem, um corpo de prova para testar ferramentas e técnicas de usinagem. Né? Então, em vez de ser um bloco simples, é um bloco com um certo desenho, uma pequena complexidade, para poder brincar aqui com as ferramentas e falar qual que funciona melhor, qual que gasta menos ferramenta, qual que dá o melhor acabamento e assim por diante. Então, usamos aí outro software, que é o Magma, no caso, para desenvolver um processo de fundição que deu uma peça sem defeito, sem porosidade, que era uma das grandes questões que apareceu no grupo, não vai dar porosidade para essa fundida. Bom, começamos com esse bloquinho, com esse desenho, fizemos e fundimos a peça. Aqui a técnica de fundição, o maçalote, o bloco, tiramos o bloco, a gente sempre coloca o maçalote na face que não é a de uso, né, a face oposta, obtivemos esses blocos e, finalmente, entregamos aqui para o Aldeci, né, da Sandvik, a peça fundida com esse desenho, para fazer os ensaios de usinabilidade naquelas várias condições. Então, fizemos tratamentos térmicos, né, das várias ligas e foi entregue para estudos de usinabilidade. Então, né, aqui eu pulo para o finalmente, um dos finalmente, tem vários finalmente no estudo de usinabilidade, mas assim, aqui está aquele bloquinho usinado. Ele estava, então, um cara de fundido, aqui ele está usinado e vê que não foi de graça, a ferramenta gastou. Né? Houve um desgaste de ferramenta. Então, todos os detalhes do caminho sobre isso, o Aldeci vai poder explicar para vocês. Né? Então, aí, qual é o próximo passo? Né? Pegou
né, selecionamos, então, aquela temperatura e, quando a gente fez o material, olha a dureza que nós obtivemos, 65 HC, é muita dureza. Opa, desculpa. É muita dureza. Pode ter muita resistência de desgaste. Porém, ficou difícil de usinar nos primeiros testes. Aí o pessoal da usinagem, por isso que é legal o grupo, falou assim, não dá para ser temperado, mas um pouquinho menos duro? Dá. A gente baixou a temperatura de 1050, 1020 para 900. E aumentou o revenue de 250 para 600. Aí conseguimos o mesmo material, porém com dureza 58, que já foi mais usinável nos testes desses bloquinhos. Né? Então, essa interação do tipo, dá para adaptar e dá, sim. Então, revimos toda essas ferramentas, empurramos aqui para uma temperatura menor, com menos carbono dissolvido, e obtivemos, então, um material com uma dureza mais apropriada para a usinagem. Lembrando sempre que a alternativa clássica é o material recozido, mas o pessoal dentro do projeto falou assim, não, vamos tentar usinar direto, temperado, mas numa dureza não tão grande. Então, esses estudos iniciais concluíram, então, que a melhor liga, que deu o melhor acabamento, o melhor desempenho das ferramentas, foi a 19 Crom eutética. Dentro daquela lista de possibilidades, né? 19, 26, hipotética e eutética, essa que deu o resultado mais interessante nesses estudos, com a dureza controlada nessa faixa, e que foi, né, adequado para a usinagem dos copos de prova. Depois nós descobrimos, quando foi o protótipo do molde mesmo, uma peça mais complexa, maior, foi preciso voltar à ideia do recozimento e trabalhar na faixa de 40 ROC. Então, a usinagem com material já tratado, até que foi bem no corpo de prova, mas na peça mesmo, no protótipo mesmo, optou-se por fazer ensaio com a dureza do recozido, né, 40 ROC. Então, aí, pronto. Né? Depois que selecionamos a liga, o que precisa dentro dessa cadeia de participantes do projeto? Cadê a fundição? A fundição, no caso, foi a fundição Angra, né, em Joinville, né, e houve uma estreita colaboração com o IPT, inclusive a equipe do IPT foi lá, em Joinville, acompanhar a fundição. Né? Essa é a peça, o desenho da peça selecionada, né, então tem furos, rebaixos e assim por diante, tem toda uma complexidade de geometria, uma espessura, etc. Então, esse material eu vou fundir. Para fundir, já entra o campo da conhecimento em fundição. Tem os critérios, o pessoal era apavorado lá no começo. Não, é fundido, vai dar porosidade, como é que faz? Não estou acostumado com isso, estou acostumado com um bloco forjado. Não, vamos lá, tem que fundir direito. Então, você tem que fazer o sistema de canais e maçalotes da fundição. E ele tem que atender alguns critérios. O tempo, os alimentadores das peças têm que ter um tempo de solidificação maior que o da peça, é o critério do módulo que a gente fala em fundição. Ele tem que ter um volume que compense a contração que ocorre na solidificação da liga, e eu tenho que ter uma distância de alimentação. Né? Eu não posso fazer uma placa longa, botar uma sala no meio e achar que ele vai alimentar todo mundo. Eu tenho que dimensionar a posição dos alimentadores de acordo com o critério chamado de distância de alimentação, que tem também literatura e tem, de novo, software para isso. Então, chegou-se uma solução utilizando esse software aqui, existem outros, mas esse é o que é mais comum a gente ter para conversar com as empresas, o IPT tem, as empresas têm, então a gente usa esse software, for selecionar luvas isolantes para fazer o alimentador da peça. A simulação mostrou que a peça, em geral, está boa, vou até destacar no próximo aqui, com uns defeitinhos no cantinho aqui. Tá. Esse azulzinho significa aqui eu tenho uma pequena porosidade. Levamos isso ao grupo, que falou, não, tudo bem, no funcionamento dessa peça, um pequeno defeito aqui não vai alterar, não vai quebrar a peça, não vai desgastar por causa disso. Melhor conviver com isso do que complicar todo o processo de fundição, mudar a geometria da peça por causa disso. Né? Em outros casos, né, em outros projetos específicos, pode ser uma opção mudar a geometria da peça ou mudar o sistema de alimentação para eliminar isso. Mas, no caso, a análise de todo o grupo foi, não, isso aqui não vai atrapalhar nada, pode manter assim, isso aqui é um defeitinho que não precisa otimizar. Né? Vai sair caro, trabalhoso e não vale a pena, então, mas estava mostrado, existe essa possibilidade, por causa do desenho específico desse cantinho aqui. Então, né, optou-se por manter, né, sem mudar o desenho da peça ou do sistema de alimentação. Então, né, passamos para a fundição todos os dados, composição química da liga, parâmetros de tratamento térmico e o método para controle, né, e a equipe do IPT foi lá na fábrica de Joinville acompanhar a fundição, né, fazendo
a tal da análise térmica que eu falei lá atrás. Então, selecionou-se uma liga eutética em cima dessa linha, lá na boca do forno, a análise térmica falou, deu um patamar único, está ok, e, de fato, obtivemos essa estrutura totalmente eutética como almejado. Interessante, né? Foi aquela ideia, vamos colocar canais de refrigeração. Então, o pessoal fez alguns testes preliminares e depois incluíram no molde, né, tubinhos de aço inoxidável, e que depois da peça fundida estavam lá, presentes dentro da peça, e que, numa aplicação prática, significaria a possibilidade de refrigerar quando for feita a injeção do polímero. Então, isso é um teste preliminar, depois se constatou que houve algum deslocamento, tal. Tem muitos aperfeiçoamentos a serem feitos, mas o conceito está avançado aí. E, finalmente, então, a peça foi fundida, foi usinada, né, com o recozimento necessário, e obteve-se a peça a partir do fundido. Então, basicamente, de nossa parte, é isso. Bom dia. Eu vou ser breve, não vou dar muitos detalhes, porque eu acho que o mais importante aqui é a apresentação do Albertin, mas eu queria só fazer um panorama geral sobre o projeto, né, e quais pontos que foram relevantes, principalmente para o usuário final, né? Então, muito obrigado aí pela oportunidade de a gente poder, né, participar desse projeto e poder contribuir também com conhecimento técnico para ajudar nossas empresas. Esse projeto, ele nasceu, né, de uma ideia da utilização da criogenia na usinagem de materiais com durezas maiores, né? Então, a princípio, né, começou com isso e a gente fez várias reuniões para chegar num patamar do que o projeto foi, realmente. Então, ele cresceu com o tempo, tanto que a gente levou mais de 2 anos, né, nesse projeto. Então, as ICTs, as empresas e o IPT juntos, né, fez todo esse desenvolvimento e o nosso grande desafio era fazer a usinagem desse material usando a criogenia, porque o material ele apresentava durezas acima de 60 Rockwell C. Então, com os corpos de prova enviados pelo IPT, a gente começou usinando a liga com dureza menor, de 56 Rockwell C, sem criogenia. Não tivemos nenhum problema, usinando com materiais convencionais do mercado, que são as ferramentas de metal duro, né, as pastilhas de metal duro. A partir daí, nós falamos assim, não temos problema para usinar essa liga, né, nos nossos ensaios com o corpo de prova, tranquilo. Mas o que a gente queria alcançar era a usinagem do material com a dureza maior. E aí nós aplicamos a usinagem sem criogenia, a pastilha foi destruída, as ferramentas foram destruídas, e a gente falou, agora a gente tem um comparativo. Então, nós vamos agora fazer a usinagem com a criogenia. Então, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte nos enviou um cilindro, né, para a gente fazer uma adaptação. Nós usamos um torno Home D800, que é um parceiro nosso, lá no nosso centro em Jundiaí. Todos estão convidados para conhecer, né? A Cris já conhece. E aí, essa adaptação foi um pouco complicado, porque a gente não está acostumado a trabalhar com criogenia. Então, tem alguns cuidados, eu, como sou da segurança, né, que eu, né, mais do que ninguém, tive. Então, assim, as mangueiras, elas têm vácuo para evitar que isso se congelasse. E aí nós conseguimos fazer adaptações e fazer os testes, né, com faceamento, né. Os testes foram bem, aí nós partimos para a usinagem com ferramentas sólidas de metal duro, que foi a foto que o Albertin mostrou. A usinagem foi bem, comparado com a usinagem sem criogenia. E, por fim, a gente já estava com tudo montado, nós falamos assim, vamos furar, né, vamos pegar a ferramenta sólida, né, brocas de metal duro, vamos furar. E aí o nosso especialista dessa área estava lá, né, ele falou assim, eu tentei fazer algumas usinagens acima de 60 Rockwell C, e as ferramentas elas não aguentaram 3 furos. Aí nós fizemos 20 furos, mais ou menos, né? Então, até o nosso especialista falou, cara, isso realmente é uma coisa diferente. Então, é claro que para você aplicar isso numa indústria, né, numa usinagem convencional das ferramentarias, é outra história. A gente estava trabalhando com corpo de prova num ambiente, né, mais ou menos controlado. Mas é um pontapé inicial para a gente pensar. Em alguns casos, tendo o material endurecido, a criogenia pode ser uma possibilidade? Talvez. Então, existem muitos campos a serem estudados, principalmente a questão de custo-benefício, porque existe um consumo do nitrogênio líquido, né? E também tem a questão da segurança, né? Ambientes fechados, você pode saturar o ambiente. Então, tem muitas questões ainda a serem respondidas, mas valeu a experiência que nós tivemos nesse projeto. Muito obrigado. Projeto FERA, ferramentas manufaturadas aditivamente, coordenado pelo professor Rony Rodrigo Riego, do ITA.
O Rony é professor adjunto da Divisão de Engenharia Mecânica do ITA, é atualmente pesquisador do Centro de Competência em Manufatura, CCM-ITA, onde lidera o Grupo de Inovação em Engrenagens e a Aliança de Pesquisas Engrena-ITA. Atua como diretor-geral da Unidade Embrapi, CCM-ITA, Transmissão de Potência, e como Deputy Managing Director do Fraunhofer IPK Project Office for Advanced Manufacturing at ITA. Esse projeto foi um projeto da primeira chamada da linha 4 do Rota 2030, e a ideia era buscar utilizar manufatura aditiva tanto para construção como reparo de moldes e matrizes. Então, ele foi feito numa coletânea de 4 ICTs, 3 do Brasil e uma de fora. Aparece uma quinta agora, porque a segunda fase a gente embarcou mais uma, e a gente vai falar um pouquinho ao longo desse processo. Então, essencialmente, o FERA partiu dessa necessidade de verificar, será que a gente tem a possibilidade de ter ganho de produtividade com ação disruptiva com a manufatura aditiva metálica? E aí, nesse aspecto, foi um projeto que durou 39 meses, terminou no começo desse ano. Um projeto que teve um total de quase 13 milhões de reais, envolveram 26 empresas e 4 ICTs. E a ideia de utilizar a manufatura aditiva para reparo e para construção foi feita em 3 frentes. Uma frente era reparo semi-automatizado, então usar a manufatura aditiva como reparo, mas sob a perspectiva, a nuance da automatização. Uma segunda frente relacionada a geometrias complexas, seja em moldes de injeção com canais de com conformal cooling, seja em ferramentas de corte de engrenagens que têm geometria complexa. E uma terceira de dispositivos que podem ser utilizados no dia a dia, na produção, e que muitas vezes demoram muito tempo para ser produzidos quando dos seus processos convencionais. Bom, então, nesse aspecto, o grupo foi convocado a utilizar uma técnica disruptiva, e a disrupção, ela preconiza que ela não seja só um rompimento de barreiras técnicas, mas principalmente um rompimento de barreiras mentais. E é por isso que é o título desse projeto, ou dessa apresentação que a gente trouxe para cá, que é a superação de barreiras mentais, que a gente teve que romper, então, durante esses 3 primeiros anos de projeto. Quais eram as barreiras mentais? Bom, era aquilo que a gente escutava dos nossos colegas de indústria, quando a gente conversava sobre manufatura aditiva metálica no chão de fábrica. Eu separei 4 delas que foram muito simbólicas para a gente. A gente vai olhar como é que a gente desenvolveu essas 4 barreiras. A primeira era, manufatura aditiva metálica é só prototipagem. Nunca vai se aplicar a necessidade de volume do meu chão de fábrica, a produção, especificidades de produção do meu chão de fábrica. Bom, se fosse apenas prototipagem, será que as 26 empresas de diferentes pontos da cadeia de valor teriam se juntado para fazer esse projeto? Quem vai ajudar a responder isso, inclusive, é o Luciano, que vai mostrar um desdobramento direto desse processo. Então, a gente teve uma união de ICTs, montadoras, sistemistas, ferramentarias, produtores de matéria-prima, produtores de máquinas, ferramentas e desenvolvedores de software. Juntamos, o projeto foi desenvolvido e, apesar de ser iniciado com um índice de maturidade tecnológica baixo, o nosso resultado, ele precisava responder... Opa, passei demais aqui, que tem um vídeo. Volta um pouquinho. Agora, ele precisava responder em chão de fábrica. Então, as soluções que saíram, elas saíram e foram demonstradas em ambiente representativo. O que a gente está vendo à esquerda aqui é uma ferramenta que foi produzida por um dos parceiros, quer dizer, ela foi depositada no Senai, cortada na Star SU e depois utilizada na máquina da CIP para cortar engrenagens. Então, essa aqui é uma engrenagem que foi produzida no chão de fábrica da CIP, com uma ferramenta que foi o resultante de um demonstrador de tecnologias, que eu vou mostrar para vocês, que embarcou uma série de conceitos até chegar nesse aspecto aqui. Na frente, relacionada a dispositivos, a gente trabalhou muito com o quê? Com a ideia de pegar uma ferramenta, utilizar a otimização topológica.
Isso é muito importante, assim. Se a gente vai utilizar a manufatura aditiva, para ela fazer sentido, você tem que extrair o máximo de valor dela. E o que a gente fez foi buscar algo que diminuísse a massa e aumentasse a rigidez. E simulando essa otimização topológica, a gente saiu de uma ferramenta como essa e entrou para essa. Que ferramenta é? É uma ferramenta de aplicação de torque no cubo de roda de um veículo de carga, de um caminhão. Ora, se era para ser só prototipagem, será que faria sentido a Mercedes ter utilizado essa ferramenta por pelo menos 6 meses na produção? 6 meses a gente fez, era só um demonstrador, eles não devolveram. Porque tanto que o operador gostou do resultado. E o terceiro, a gente falando de estampagem, a utilização de uma das partes de já uma ferramenta de estampo complexa da Indab, que também foi produzida, né, nos processos do Instituto Senai de Inovação e Laser, que é um dos parceiros. Então, a gente tem o Instituto Senai de Inovação e Laser, o IPT, que foi parte do parceiro, vai mostrar a participação de cada um, e teve o Fraunhofer IPK da Alemanha. Então, isso foi colocado para a produção e tirar esse tipo de peça, que foi rodado um lote, e o lote foi todo aprovado no sentido que diz respeito ao dimensional de estampo. Ou seja, está muito claro aqui para a gente que não é prototipagem. Isso aqui a gente está trabalhando para produção, em diferentes níveis. Bom, mas o que a gente escutou também foi, quando a gente chegou nesse projeto, isso aí é coisa de alemão. Manufatura aditiva metálica não é para o Brasil. A gente não tem capacidade para isso. Deixa os alemães fazerem. Lá vamos nós, né? Então, o que foi a primeira coisa que a gente fez? Primeiro, integramos o Brasil. Então, tem gente do Brasil inteiro. Vamos fazer várias empresas para participar, para mostrar que não é localizado. Mas mais que isso, se é coisa de alemão, vamos chamar os alemães. E trouxemos um dos nossos parceiros, que é o Fraunhofer IPK, para dentro do projeto. Mas mais do que trazer eles para cá, a gente levou os parceiros para lá também. Então, vocês estão vendo aqui eventos e momentos de imersão na Alemanha. Só um minutinho, pessoal. A voz está falhando. Um primeiro momento foi uma feira famosa de manufatura aditiva em Frankfurt, a Formnext. Houve uma imersão no chão de fábrica do Fraunhofer IPK em Berlim e uma visita à indústria. Onde a gente pôde, inclusive, ver os próprios preconceitos da indústria alemã com a manufatura aditiva metálica. Não pense que lá é tão diferente daqui. A gente evidenciou isso para a própria comunidade industrial que esteve presente nessa imersão. Isso posto, o que a gente passou? A gente passou a buscar soluções que fossem desenvolvidas lá e trazer para cá. Então, um produto muito interessante do que foi feito lá em Berlim, claro que em composição com as demais 3 ICTs brasileiras, foi esse processo de semi-automatização do reparo por manufatura aditiva metálica. Então, havia um escaneamento. O escaneamento detectava a diferença de volumes entre aquilo que deveria ser reparado e aquilo que tem que ser depositado para suprir o volume que demanda, né, a integridade do produto. Isso automatizado faz a comunicação com o CAN. O CAN identifica as regiões que tem que ser depositado. E pelas regiões identificadas, ele coordena a movimentação da máquina que vai fazer a deposição no processo. Então, esse processo ele foi planejado para ser executado lá. E enquanto a gente vai vendo esse vídeo rodando, ele não parou lá na Alemanha. Naturalmente, a gente fez um espelho aqui no Brasil. E nesse espelho, qual que era a ideia? Trazer essa deposição, essa estratégia e conhecimento de deposição para o parceiro que também reproduzia a deposição direta por energia no Brasil, que era o Senai de Inovação a Laser. Então, a gente trouxe de lá e rompeu a barreira do que era a expectativa. Nós não conseguimos fazer. Sim, nós conseguimos fazer. Então, segunda barreira que a gente teve que superar. A terceira. Isso aí
Manufatura aditiva metálica é rocket science. Isso aí a gente não tem conhecimento para poder fazer. E ali, nenhum dos 4 institutos tinha longa experiência com manufatura aditiva metálica. Todos tinham competências que precisavam ser reunidas para poder rodar o processo. Então, a gente trouxe o IPT, basta ver a apresentação do Albertin, para vocês verem o domínio do conhecimento em materiais, em aços que o IPT tem. Não precisa explicar mais do que já foi a apresentação do Albertin. A gente juntou o Senai, Instituto Senai de Inovação a Laser, com o que eles já tinham, inclusive, de capacidade instalada para a manufatura aditiva metálica e os conhecimentos na parte de fotônica e laser. Juntou o ITA com aquilo que era a competência relacionada à simulação em elementos finitos e conhecimento de integridade de superfície, em particular tensão residual. E, por fim, juntamos o pessoal relacionado à automação, automatização de processos de fabricação do Fraunhofer IPK Berlim. Então, veja, não tem rocket science. O que teve aqui foi um esforço grande para integrar esses 4 parceiros. A integração das competências atendeu a demanda dessa que era a expectativa da manufatura aditiva metálica. Aí alguém vai falar, não, tem que terminar sempre em custo, né? Mas isso é muito caro. Nunca vai ter payback. Não vou fazer esse processo. Muito bem. Então, lá fomos nós, dentre os vários demonstradores, criar um demonstrador, que é esse inserto para molde de injeção, que foi produzido com manufatura aditiva metálica e que, para mostrar que haveria o payback, de novo, não dá para usar manufatura aditiva metálica simplesmente pegando a mesma geometria do que é fabricado para outro processo e depositando. Você tem que agregar valor. E agregar valor é agregar função. O processo foi fazer uma produção de canais conformais para refrigerar esse inserto. Tanto é que vocês veem aqui essa água sendo inserida, é para mostrar que não tinha entupimento nesses canais, para ele passar pelo inserto, e que por conta, né, ao longo de toda essa cadeia, justamente por conta dessa função adicionada, a gente sai de um ferramental convencional, que foi feito um ensaio então em chão de fábrica, e migramos de 195 peças por hora para 212 peças por hora, que a gente consegue chegar ainda a 244 peças por hora se a gente aplicar mais automação. Ou seja, a gente mostra já o que a gente espera ter de retorno simplesmente com o uso da manufatura aditiva metálica. O valor é baixo, é alto? Não, isso aqui é um demonstrador. O importante não é perda de recurso, depende de como você emprega a tecnologia. Bom, resumo. Então, a gente entra nesse projeto com as barreiras. É só prototipagem, é coisa de alemão, é rocket science e é muito caro. Ou seja, ninguém quer fazer. O pessoal já entra com essa mentalidade. Então, esses 3 primeiros anos foi um esforço grande de romper cada uma dessas barreiras. Agora, vocês acham que a gente está satisfeito com essas barreiras? Não. Com certeza, nós entendemos que novas barreiras ainda estão por vir. E essas barreiras, elas são a alma do que a gente espera para a continuidade. Não sem antes dizer que, para ajudar a responder, a gente vai precisar do Luciano vindo aqui para frente e mostrar que não foi só a apresentação de um professor, mas que isso está resultando diretamente na indústria lá na Sabó. Que barreiras são essas que a gente está enxergando para a continuidade? Então, o projeto Fera 2, que foi assinado quinta-feira passada, publicado no Diário Oficial da União hoje, né, Bruno? Hoje, Ana Paula? Hoje. Adicionei agora aqui esse Just Signed. Ele preconiza o seguinte, bom, tem que ter 3 frentes para a gente dar o próximo passo. O próximo passo é virar realidade de produção. Primeira, é natural. A gente tem que dar continuidade no sentido de levar o chão de fábrica como qualificado, como quase certificado, mas assim, aumentar o TRL daquilo que foi feito no Fera 1. Então, vai ter, por exemplo, um equipamento, é estruturante esse projeto, equipamentos com mais de uma fonte de laser para aumentar a velocidade de deposição. Segundo, se a gente chegar para uma empresa que vai falar, você quer produzir pó ou quer fazer máquina no Brasil de manufatura de metálica, ele vai falar, não tem volume. Não tem volume. E, de fato, a gente tem que atacar isso. E aí o programa nos foi muito entusiasta em dizer, o programa é de ferramentaria, mas a gente precisa ir além. A gente precisa ir para equipamentos, componentes de alto volume agregado.
Aí a gente junta a nossa competência em engrenagens, que é algo que naturalmente está ligado a essa próxima revolução da mobilidade, principalmente quando fala de mobilidade elétrica, e que é um símbolo de produção em massa. E aí vamos agregar o quê? Técnicas que são relacionadas à alta produtividade e manufatura de fibra metálica. Binder jetting, jateamento de aglutinante. E para mostrar que a durabilidade também não pode ser uma barreira, só porque você tem anisotropia, porosidade, tensão residual trativa e problema de rugosidade, né? E, por fim, que é muito mais importante até, foi essa provocação do governo de colocar, mas essa matéria-prima tem que ser, a gente tem que aprender a fazer no Brasil. E para aprender a fazer no Brasil, a gente tem demandas brasileiras e tem ofertas brasileiras de minerais que são estratégicos. Então, vão ter 2 atomizadores e aí a entrada junto da Federal de Santa Catarina para a gente aprender a produzir o pó. 59 pesquisadores, mais 3 anos, um volume grande, muito grande de recurso para poder estruturar esse projeto. Então, essa expectativa, nossa expectativa para os próximos 3 anos, e é isso que eu queria trazer sobre essas barreiras mentais para falar com vocês, mas que, com certeza, a gente precisa do depoimento aí do Luciano para poder, né, associar essa discussão. Tá bom? É isso, professor. Muito obrigado aí pela atenção de todos. Obrigado. É uma honra para mim estar aqui também. Obrigado a Ana, né? Quando a Ana falou, você poderia participar de um fórum, né? Eu fiquei pensando, poxa, o que eu vou fazer lá, né? E aí ela falou que o Rony tinha falado também que a gente poderia contribuir, então vou apresentar um pouco da nossa jornada, o que nós estamos fazendo na Sabó, né? No sentido de melhorar a tecnologia e participar dessa parte desse desenvolvimento da manufatura aditiva. Então, eu vou falar um pouco sobre a jornada da Sabó, tá? Na direção da manufatura aditiva, né? Nosso grande projeto que a gente tem lá. Bom, a Sabó é uma empresa multinacional, fundada em 1942, então é uma senhora de 82 anos, né? A gente costuma brincar assim. É líder na parte de tecnologia de vedação. Nós somos certificados IATF 16949 para atender as principais montadoras, né? A parte de ISO 14000, grande acordo para a gente tratar com os programas de responsabilidade social. Somos em torno aí de 1.100 colaboradores. E a gente vende por ano em torno de 80 milhões de peças, né? Então, esse é o tamanho da Sabó, tá? Estamos localizados na cidade de Mojimirim, num prédio de 17 mil metros quadrados, e temos um warehouse na cidade de Cajamar, onde a gente faz a montagem dos jogos, que a gente pega e vende para o mercado nacional aftermarket. Nossos produtos estão muito voltados aqui para a linha automotiva, né? Nosso mercado. Nós temos produtos da linha automotiva, né? Retentores e juntas. Temos também produtos na parte de linha branca e temos também produtos voltados aí para a linha agrícola, tá? Toda a parte de juntas de cabeçote e retentores também aqui é a nossa parte. A parte de juntas para transmissão automática, essas juntas a gente exporta para o mercado americano. Temos também os componentes, as soluções totalmente integradas, né, com a junta, o retentor e a parte de sensoriamento e o monitoramento, onde a gente consegue mandar informação para injeção eletrônica. E a parte de alumínio, borracha aqui também. Assim, existem 3 pessoas no mundo que faz esse tipo de adesão, né? E a Sabó é uma delas. Nossos principais clientes, 20% da nossa produção, a gente está no mercado de original, tá? Então, a gente vende para o Brasil, exporta também, e 80% da nossa produção está no mercado de reposição. E a gente tem também exportação para o mercado de reposição, tá? Toda a América do Sul, a gente também cobre aqui com atendimento. A Sabó tem uma característica importante, que é na parte de... A gente tem no nosso portfólio
o jogo completo para você fazer um motor do carro, né? Então, você pode comprar o kit de juntas e cabeçotes, vem o parafuso, vem todo o sistema montado, né? Então, isso é uma parte muito importante que a gente tem com relação à parte de service, que a gente consegue realmente cobrir aí. A gente tem 830 pontos onde que a gente entrega produtos aqui no país, tá? Então, é um diferencial. Bom, e com relação à manufatura aditiva, né? O que a gente tem feito por lá? O Rony fez uma provocação aqui, a gente combinou um pouco antes, né? E quando ele falou que ele ia falar sobre barreira mental, eu falei, cara, vou contar a história do que a gente está encontrando de desafio nessa mudança aí da incorporação dessas tecnologias, né? Nós temos uma ferramentaria interna, tem mais ou menos aí umas 30 pessoas que trabalham lá, e toda a parte de gestão de ferramental é feita por nós, tá? Então, a gente tem a necessidade de ser ágil. Nós temos em torno de 38 mil cavidades dentro da nossa fábrica. É isso mesmo, 38 mil cavidades que a gente usa para produzir nossos produtos, né? E a gente tem o controle total dessas cavidades, porque algumas até são propriedade do cliente. Temos aí em torno de mais de 50 blocos de canal frio. A gente faz as separações dos nossos moldes e estampas lá dentro, e toda a parte de rastreabilidade aqui a gente também conduz lá. O importante, quando a gente fala de agilidade, é que a gente, dentro da nossa fábrica, ela está dividida em alto volume e alta variedade. E na alta variedade, a gente faz muito setup. Então, a gente precisa realmente ter muita agilidade na disponibilização desses moldes para produção. Então, a gente entende que a manufatura aditiva também vai ajudar a gente nesse processo. Nós temos toda uma parte de desenvolvimento. Lean é a nossa base, né? A gente está com Lean lá há mais de 20 anos. Mesmo tendo todo esse tempo de Lean Manufacturing, a gente não se considera uma empresa Lean, nós estamos aprendendo a todo tempo. E nós temos um roadmap da nossa manufatura avançada, Sabol Brasil. A gente olha aqui, começamos em 2016 e temos uma visão até 2030. Aqui são todos os projetos e programas que a gente entende que são projetos prioritários voltados para a manufatura aditiva. E, no estado atual, esses verdes são coisas que nós já implementamos. Então, nós temos fábrica conectada, informação em tempo real. Então, a gente entende que, nesse processo, a informação disponível é muito importante, todos os recursos, a estrutura organizacional e a parte cultural. Indo para a parte cultural, gestão de talento, da estratégia de gestão de talentos a longo prazo, como é que a gente faz, né, para a gente perpetuar o que a gente aprende? Então, as lições aprendidas, a gente garantir que a gente sempre dá um passo para frente. Parceria com o governo e todo o suporte no desenvolvimento das capacitações dos nossos empregados. E toda a parte de certificação aqui também com suporte de entidades e governo. Indo lá para dentro da nossa produção, né, aqui eu trouxe 2 exemplos. Esse daqui é um exemplo de uma simulação, de uma realidade virtual que a gente fez. Essa aqui é uma linha de produção que está implementada lá. E aqui é um gêmeo digital. Por que eu trouxe essas informações aqui? Notem que, praticamente, da produção até a embalagem, não tem ação humana. Para isso, eu preciso de ter molde que não tenha rebarba. Não pode ter rebarba no nosso molde. Não pode ter 4 centésimos de rebarba, né, Ana? A gente trabalhou em alguns projetos com isso, fizemos uma parceria com o IPT. Como é que a gente faz isso? Tem 2 formas. Ou o molde, ele garante a rebarba, ou a gente vai ter que fazer muita manutenção. Então, a gente tem a expectativa de que a manufatura aditiva também nos ajude com isso. E indo para a mudança, né, do mindset, da cultura, de como é que a gente aprende, como é que a gente faz as coisas lá, eu trouxe um exemplo aqui. Aqui manufatura aditiva de polímero. Mas o que é interessante aqui? Quando nós começamos lá em 2016, 2017 a fazer isso, era a nossa equipe de engenharia que mexia com isso. Hoje, isso aqui está maduro lá dentro da empresa.
O meu homem de manutenção, o meu planejador, quando ele precisa de uma peça, ele vai lá, escaneia e ele manda executar. É isso que eu estou falando. É o planejador de manutenção fazendo isso. A gente tem a intenção de ter um exército de pessoas capacitadas para evoluir nesses tipos de tecnologia, né? Então, a gente participa desses programas, desses projetos, sempre com a ideia de disseminar o conhecimento, de democratizar o conhecimento, de modo que a gente consiga realmente executar aí com maior facilidade, né? Não pode ficar na mão de meia dúzia de pessoas, né? Aqui já é fruto dos demonstradores que a gente fez numa imersão lá em Joinville, quer dizer, é um outro grupo da nossa equipe que teve por lá também, onde as pessoas puderam pegar, tocar, aprender, ver como é que está sendo feito toda essa parte aqui na manufatura aditiva, né? Para nós, parte das barreiras, imagina o nosso engenheiro, quando o Rony mostra aquela peça lá da Mercedes, o cara torqueando lá, o nosso engenheiro precisa ter uma cabeça diferente, né? Da escola que eu vim, quando eu me formei, não faria nunca um projeto daquele, Rony. Assim, inconcebível, né? A gente pensar nisso, né? E como é que a gente está fazendo, né? Quando eu tenho a equipe participando desses programas, vendo as coisas, indo lá tocar a peça. Tivemos na Alemanha, tivemos a oportunidade de conversar lá no IPK, com toda a parte de pós-processamento. As pessoas voltam e falam, pô, cara, dá para fazer. Aqui uma parte de têmpera, né? E aqui, com tudo que nós aprendemos nesses programas que a gente fez, que foi conhecimento, que foi feito com todas aquelas empresas, é o nosso primeiro molde, que já está aqui debaixo de um contrato de sigilo, e que a gente está colocando em operação e aprendendo com ele. Tá? Já fizemos algumas coisas, eu estava brincando com o Rony, que já quebramos alguns, né, Rony? Já faz parte do processo. E com toda a relação à parte de conhecimento, né, a gente tem muita parceria com várias entidades, né? Todo mundo que está por aqui ou está por aqui, de uma forma ou outra, a gente já fez contato, já fez parceria e já criou coisas junto lá dentro, tá? Então, a gente pode ver, por exemplo, o Centro Paula Souza. Quando eu falo que o meu planejador, ele consegue fazer uma impressão 3D, até com a ajuda de entidades que estão na nossa região lá. FINEP, temos um projeto que nós conseguimos aprovar lá, foi o primeiro projeto de manufatura de indústria 4.0 do Brasil, a gente conseguiu aprovar lá, enfim. É a forma que a gente vê, né? Fala assim, é caro. Mas a gente tem trabalhado com essas entidades, seja a Embrapi, seja a FINEP, ou seja outra dela, Rota 2030, o próprio Senai, né? A gente tem usado isso para poder fazer as coisas que a gente tem lá. E é isso, eu tenho um vídeo aqui, mas eu nem vou passar ele, porque também estamos com o tempo ali meio já no limite. Então é isso, a resposta, né, para aquelas 4 perguntas lá que o Rony provocou, né, que ele colocou lá, eu trouxe aqui, a verdade é que assim, se a gente for junto, a gente consegue, né? Precisamos da academia, né, quando eu olho a apresentação do Albert Einstein, quando o cara entra lá dentro da molécula, né? A gente precisa de gente que consiga tratar isso, e a gente precisa também de parceiros, de fornecedores que consigam nos dar o suporte. Então, junto, a gente acredita que é possível a gente realmente dar passos importantes. Então, uma questão aí que eu acho que está sempre permeando aí, a montagem e execução desses projetos, é onde o TRL começa e onde o TRL vai terminar, né? Quer dizer, essa transição é uma transição difícil. A gente pode ver pelas palavras do Rony que um tempo médio de projeto de 36 meses pode ser insuficiente para esse tipo de entrega, né? Mas eu queria seguir aí e ouvir um pouquinho de cada um, ou quem quiser ficar com conforto de falar, e voltar nisso que o Rony comentou, assim, qual é a principal barreira para isso, né?
As 4 que o Rony colocou, tem uma mais prática que outra, são questões educacionais, como o Luciano colocou, porque esse setor tem essas particularidades, né, e muitas barreiras, né? Então, assim, a lista é muito grande, é muito difícil enfrentar tudo ao mesmo tempo em paralelo, mas a gente tem que tentar apontar alguns caminhos baseado na experiência de quem pôs a mão na massa, né? Então, essa é a minha primeira questão aí para cada um colocar a sua experiência para dizer, ó, qual que é, de fato, a principal barreira para o TRL sair de um nível inicial e chegar lá no número 9, seja lá o número que for, na escala que for. Eu começo? Eu começo? Alô, alô? A indústria, falando como indústria, né? A indústria em si não gosta de TRL baixo, né? TRL baixo, cara, dá uma... dependendo de como é a indústria, já é a primeira barreira. Então, está muito na pesquisa e desenvolvimento, né? Então, acho que isso já é uma coisa que já é uma barreira para que a indústria consiga entrar nesse processo. E ela precisa ser vencida. Eu entendo que, acho que a alta direção da empresa precisa estar muito conectada àquilo que você está tratando e entender o potencial que existe dentro de todo esse processo. Então, quando a gente começou lá no Fera, a gente sabia que era uma coisa que tinha um TRL, não era, né, mas era baixo, né? Porque antes de ir para o Fera, nós já tínhamos experimentado a impressão 3D, porque a gente já sabia que talvez fosse um caminho importante para a gente. Então, dentro da alta direção da empresa, a gente já sabia que era uma coisa que a gente tinha que pesquisar e a gente já viu que a gente procurou dentro do Brasil e fora do Brasil. Vocês não fazem ideia como eu rodei dentro e fora do Brasil para buscar algumas alternativas para a gente ter um molde que não tenha rebarba, né, Ana Paula? Ela sabe do que eu estou falando. A gente começou lá de trás. Então, para nós, acho que eu entendo que essa é uma parte assim importante e que deu certo, né? Eu acho que a resposta maior, professor, é o que o Luciano colocou. É o último slide lá, o Together, né? Eu vou falar uma coisa que eu costumo falar, que às vezes causa um certo pânico, né? Que assim, eu acho que o Brasil tem muito dinheiro para pesquisa e inovação. Eu acho que o Brasil tem muito dinheiro para pesquisa e inovação. Mas por muitos anos, esse dinheiro permaneceu, e a certa forma permanece, descentralizado e desorganizado. Cada um correndo para um lado. E o que tem sido feito nos últimos anos, e eu acho que a linha 4 é um grande exemplo disso, é a tentativa de juntar os recursos. Recurso não é só dinheiro, recurso é capital intelectual. É colocar vários atores juntos, e esses atores têm que ser misturados. O Together é a indústria, o Together é a universidade, que eles vão trabalhar juntos, e em trabalhando juntos vão ver resultado, e vão compreender o timing de cada um, e vão compreender o que é a solução completa. Então, para mim, eu falei de barreiras da manufatura de fibra metálica, mas a resposta à tua pergunta, para mim, é uma barreira maior, que eu acho que a gente tem que estar vencendo aos poucos, que o Luciano colocou. Unir academia e indústria. Falando do lado da indústria também, é difícil você encontrar pessoas que estão engajadas da indústria na pesquisa, porque isso é muito, a gente sempre pensa, né? Isso é muito coisa da academia. Então, acho que a barreira principal aí é você encontrar pessoas que estejam de peito aberto para falar assim, eu preciso contribuir, né, com a academia, com o nosso mercado, com o Brasil, né, e deixar um pouco de lado que a empresa só pensa em lucrar. Né? Ela precisa vender seu produto, senão ela morre. Mas a gente precisa de pessoas que quebrem esse paradigma e estejam envolvidos com a academia. Então, esse é um papel que eu tenho tentado fazer. E se depender de mim, enquanto eu estiver lá no cargo que eu estou, com o apoio que eu tenho dos meus gestores, eu vou continuar apoiando, sim. Estava aqui pensando, né? Bom, o que eu posso acrescentar aqui, né? Aí eu lembrei, durante uma atividade importante lá no PT, que foi de linhas de planejamento estratégico,
um dos assessores da diretoria, Abraham Yu, chinês, ele usou uma frase que foi muito interessante. Ele falou que, antigamente, as empresas tinham que avaliar o risco de entrar numa nova tecnologia. Ah, vou gastar 10 milhões com isso, não vai dar em nada. Pode ser que não dê em nada. Será que eu arrisco? Agora é assim, ela tem que avaliar o risco de não entrar. Porque essa palavra, gastei 10 milhões e não deu em nada. Gastei 10 milhões, está aqui no balanço. A outra é, não entrei e isso virou a norma, eu estou fora. Então, uma empresa que talvez não use manufatura aditiva para prototipar um bloco de motor, talvez daqui 5 anos vai estar fora do mercado, porque o chinês vai prototipar em 2 meses. E assim por diante, é o que estou falando. Então, essa frase ficou, as empresas não podem arriscar não entrar. Tem que dimensionar o custo de entrar, o governo ajuda, como foi mencionado, tem várias fontes de financiamento para isso, para baratear essa entrada, essa tentativa de entrada. Pode não dar certo. Pode ser que ninguém vai fazer o molde para gestão de polímero de ferro fundido branco e alto cromo, pode ser. Mas se isso virar a norma e você não conseguir fazer, você está fora. Então, você não pode arriscar não entrar. Acho que na linha 4, a gente abordou esse problema da TRL de incentivando a participação de muita gente. Então, acho que, eu não lembro qual que é o menor projeto em número de parceiros, mas eu imagino que tenha 10 parceiros, no menor, eu acho. Acho que o maior é o do Rony, com 29 agora. A gente não consegue pegar um assunto muito protegido pela empresa, que é o estado em que está tudo com TRL alto, e pôr ali na mesa para todo mundo mexer naquele dado, né? Então, agora todo mundo vai aprender a fazer o motor da Ford. Não, de jeito nenhum, eles não vão deixar. Então, vamos ter. Como é que a gente traz a Ford para um projeto? Com uma tecnologia que está nascendo agora, que seria bom que todo mundo aprendesse. Então, acho que a gente incentiva o TRL mais baixo com participação de muita gente, porque aí todo mundo vai compartilhar a informação, vai falar mais abertamente do que sabe, porque não é nada que ela tem que proteger como sua informação confidencial. Apesar de que a gente teve casos, né? O projeto, os demonstradores, né? A gente tem vários demonstradores, mas tem um que leva esse nome mais à frente, que é o Demessa e o Decolab e o MISCAI, lá do ITA e da GV, que eles pegaram um caso real de uma porta da Toyota e desenvolveram o molde para a estampagem dessa porta, um projeto de verdade. O carro tinha saído de linha, mas era já um projeto de verdade. Então, acho que esse daí foi um dos casos que a gente conseguiu ter um pouco de compartilhamento de informações que seriam protegidas e que causou surpresa. Mas, em geral, a gente abaixa o TRL envolvendo mais gente, aí, tirando o medo de compartilhar. A gente tem gente de outros projetos aqui, o Yukio, o rapaz, desculpa se seu nome, o Aníbal, eles acabaram de apresentar agora cedo, a Cristiane também participou de alguns projetos, se quiser dar o ponto de vista de vocês também. Boa tarde a todos, meu nome é Yukio, sou do Cefet, Minas Gerais. A gente tem um projeto de melhorias em moldes para tanques rotomoldados, né, um tema um pouco diferente, não é muito comum, né? E tem sido muito interessante o projeto, porque são cerca de 10 empresas e mais 3 ICTs, e a gente tem feito várias visitas a empresas relacionadas ao assunto, né, nacionais e internacionais, e a gente está tentando justamente isso, tentar melhorar a qualidade dos moldes para rotomoldagem, baixa custo, baixa tempo de entrega, tudo isso aí para chegar para que as ferramentárias brasileiras que trabalham com esse tipo de molde consigam chegar a um nível de qualidade internacional, né? Ou seja, consigam até fornecer para fora. Então, é um trabalho que a gente está desenvolvendo já faz aí um pouco mais de um ano, e é muito interessante porque essa parceria entre as ICTs e as empresas, ela está funcionando muito bem. Por quê? Porque a gente não sente falta de ter que chamar gente de fora desse grupo para desenvolver esses moldes. Então, por exemplo, como a Paula falou, a GCO, né, ela forneceu para a gente um modelo de um tanque real, que é feito de metal, e a gente está desenvolvendo o demonstrador dele
usando 3 tecnologias diferentes, né? E para a gente ver quais são realmente os custos, as dificuldades, né? E a gente está montando aí um workshop agora também para apresentar parte dos resultados. E há uma peça que são moldes que tem um TRL muito elevado. Por quê? Porque eles vão ser utilizados, a Xalingo, que é a nossa parceira, vai pegar esses moldes, vai colocar em produção, né, para testar tudo isso. Então, o Mover ele trouxe uma oportunidade para nós muito boa de fazer a empresa trabalhar junto com os centros de pesquisa. E cada empresa, cada ICT tem a sua parte de colaboração, né? E todo esse conhecimento é disseminado entre todos. Então, eu tenho certeza que é um projeto que vai trazer muito valor agregado aí às ferramentarias brasileiras. Obrigado. O Aníbal está querendo falar? Olá, boa tarde a todos. Sou Aníbal, da Universidade Federal do ABC, e o nosso projeto na linha 4 é o Tire Tooling Benchmarking. Então, a gente trabalha com os moldes de pneus rodoviários para ônibus e caminhões. E aí, então a gente tem também a cadeia, né, os borracheiros, né, o pessoal que faz pneu, tem as ferramentarias que fazem manutenção, faziam moldes, não fazem mais, agora estão interessados em fazer, tem o pessoal de software, e 5 ICTs, 4 Senais e a Universidade Federal do ABC que coordena o projeto. Dentro da UFABC, a gente tem umas diferentes linhas, né? Tem a linha do pessoal mais de fabricação, que é coordenada pelo professor Eric Conte, e o pessoal do meu lado, o pessoal de materiais, está estudando isso. E eu gostaria de fazer coro aos colegas dessa oportunidade única que a gente está tendo nesse projeto. Então, a gente tem reuniões semanais de contato e o pessoal dificilmente falta. O pessoal está extremamente interessado, seja a Prometheum e a Bridgestone, que estão interessadas em requalificar os fornecedores dos moldes ou as ferramentarias que fazem a manutenção dos moldes deles. A gente teve um workshop, o primeiro workshop do seminário, e no final deu uma grande discussão, porque o pessoal falou, então, tá bom, a gente tem uma estimativa de custo, então o pessoal falou, então, vamos ver, acho que vai dar para fazer essa fábrica, né? Então, os resultados preliminares indicam que vai ser possível montar ou retomar a capacidade de produzir esses moldes. Então, acho que é só o testemunho do que a gente tem visto agora nesse primeiro ano do projeto, que a gente tem mais um tempo e para entregar o demonstrador lá no ano que vem. Bom, obrigado pela oportunidade, era essa a minha fala. Boa tarde a todos. Quero, primeiramente, agradecer a colaboração de todos. Sempre é um privilégio estar participando desses eventos e ter a percepção de cada um em relação à indústria e o que está colaborando para prover para a indústria um pouco mais de conhecimento para ganhar competitividade e manter a localização dos itens, né? Dentro da empresa na qual eu trabalho, eu tenho um certo privilégio de campos de contato, né, com o usuário final, com as montadoras, com as ICTs e de participar de alguns projetos. E eu percebo que, algumas vezes, os projetos que estão em andamento, os resultados encontrados, fica muito fechado aquele grupo que estava trabalhando naquele projeto. E a gente não tem a divulgação para outras empresas ou que outras empresas possam estar usufruindo dos mesmos resultados ou das técnicas que foram utilizadas. Daí que vem algumas perguntas direcionadas a qualquer um de vocês, né? Um comentário até que a Ana Paula falou. Muitas vezes as ferramentarias não querem investir numa ferramenta de maior qualidade por causa de custo, só que perde produtividade. Então, como que a gente pode, junto da cadeia, trabalhar para fomentar, né? Investir em mais tecnologias e também na capacitação das pessoas envolvidas, porque muitas vezes a gente percebe que dentro da indústria ferramenteira, você tem os ferramenteiros com 40, 50, quase 50 anos de experiência, que ainda tem aquela percepção,
o material é de alta dureza, eu não vou conseguir usinar. Eu vou gastar muita ferramenta, eu preciso ter materiais de dureza mais baixa. Muitas vezes, com medo de quebrar uma ferramenta que tem um custo elevado, eles vão lá e utilizam uma ferramenta gasta, que eles fazem uma reafiação, uma adaptação, para não utilizar a ferramenta que eles investiram para aquilo, né? Então, como que está hoje, pensando no IPT, que eu vejo algumas movimentações, né, em termos de capacitação, em termos de trazer mais abrangência para o mercado como um todo e não ficar apenas nas ICTs. E em termos de manufatura aditiva, como que está a divulgação até mesmo dentro da indústria brasileira? Porque dentro da empresa que eu trabalho, que faz parte do grupo Voestalpine, a gente tem algumas ferramentas que são feitas por manufatura aditiva, não aqui no Brasil, mas fora, e a gente traz para cá para desenvolver nos clientes. Mas a gente ainda tem muito aquela questão de custo, porque é um investimento mais elevado, e quando a gente faz a proposta, a primeira coisa que as empresas falam, nos trazem é o seguinte: eu não quero uma mudança muito radical do projeto. Eles estão muito habituados com o que eles estão acostumados, até porque muita coisa vem projeto de fora, já com especificação do material, com um projeto muito fechado. Então, como que a gente pode, de uma forma mais proativa, colaborar para a indústria, né? Para quebrar esses mindsets que foram criados e até mesmo para tirar essa percepção de que não tem muita coisa para ser mudada, para ganhar competitividade. Acho que ficou bem abrangente, né? Deixa eu tentar começar a responder. Uma coisa que a gente começou fazendo logo desde o primeiro edital de P&D na linha 4 foi de deixar claro que a propriedade intelectual do projeto é pública. A gente dá uma permissão de uso exclusivo por 12 meses, mas depois a gente não tem mais exclusividade da propriedade intelectual do projeto, protegendo-se a propriedade intelectual dos parceiros que tiveram lá, né? Dentro dos critérios de avaliação das propostas, sempre a gente avalia quanto das etapas do projeto são executadas nas empresas, porque se o cara faz só no centro de usinagem da universidade, a empresa vai ler o relatório, não vai entender, ou não vai nem ler. Então, é bom que a gente tenha ali bastante casos em que a empresa executa um pedaço, faz a fundição lá na Angra, faz a usinagem lá na Sandvik, né, a gente integrar. E também tem a avaliação dos planos de divulgação dos resultados. A gente não teve tantos projetos assim que já encerraram, então estão muitos ainda nessa fase de proteção dos 12 meses, então, por enquanto, está ali o que a gente publica aqui, os artigos dos pós-graduandos e tal, mas a gente ainda tem uma boa parte sendo protegida, que logo, logo começa a sair mais público. Mas talvez seja o caso de ter um incentivo maior, a cenoura na frente e atrás, né? Mas a gente começar a motivar mais as pessoas a divulgar. Então, vamos publicar? Vamos fazer um seminário? Vamos escrever um livro? Para a gente ter mais divulgação. Mas a intenção é que, de fato, seja espalhado para todos os interessados, inclusive de ferramentarias que não são automotivas, que não estão hoje habilitadas a participar do ROTA. A gente tem feito muitos projetos em Brapi também, no IPT, né, na área de materiais, metalurgia. E, bom, quando encerra um projeto, sempre a gente preenche um formulário de avaliação, né? O que foi feito, que resultados atingiu, E aí, no final, tem um último quadrinho que fala, você tem alguma sugestão? Né? E eu, sistematicamente, tenho feito a mesma sugestão. Eu acho que precisava financiar projetos de prospecção. E isso, inclusive, de mercado. Né? Quer dizer, não sei se o projeto, por exemplo, né, do 2030, o MOB agora, tem integração com a Agência Brasileira de Exportação. Né? Porque parece que um dos pontos que aparece com alguma frequência é cadê o mercado para isso que eu estou desenvolvendo? E o mercado, quer dizer, puxa, substituição de importação é coisa da década de 60, gente. Né? Quer dizer, hoje é tentar ver se eu tenho um produto com qualidade, custo, para vender para o mundo.
para o mercado ser grande o suficiente. E várias empresas brasileiras vendem para o mundo. Não é? A Tupi vende para o mundo, a WEG vende para o mundo, a Embraer vende para o mundo, né? A Vale vende para o mundo, todo o agronegócio vende para o mundo. Então, talvez um dos pontos, né, nos tópicos que nós estamos desenvolvendo, teria que ser, qual é o mercado? Não assim, vou conseguir vender aqui no Brasil, para o cara não comprar da China. Não, eu quero vender lá na China. Não, eu acho que talvez seja um ponto a ser acrescentado como tópico de projetos, articulando, inclusive, com a ABEX e tal, acho que é isso que chama, né, agência de exportação, para se trabalhar bem oportunidades de mercado, inclusive mundiais, para o que vai ser desenvolvido. Eu acho que talvez tentar romper essa barreira de o mercado é pequeno, ou eu estou aqui brigando contra o produto importado, que é mais barato, mas eu quero vender lá. Né? O que eu preciso atingir em termos de qualidade, produtividade e custo para vender para o mundo? Eu, com a minha experiência que eu tenho de mercado aí, já visitei muitas ferramentarias, montadoras, empresas das mais diversas áreas, e o que eu vejo é que falta informação, falta chegar a informação nessas pessoas. Então, o ferramenteiro, muitas vezes, ele não aplica a tecnologia porque ele não sabe que existe a tecnologia. Né? Então, talvez um papel, né, de alguns órgãos seria criar um canal onde essa informação fosse disponibilizada para que eles soubessem das tecnologias. Isso acontece muito com a gente. Né? A gente chega num cliente e ele está com a dificuldade, a gente tem a solução e ele não sabe que existe a solução. Porque também ele não vai atrás. Ele sempre fez daquele jeito, não quer mudar, porque está tudo certo. Mas lá fora estão fazendo melhor, estão sendo mais competitivos, ele está perdendo o mercado. E aí nós vamos fechar a empresa, porque a tecnologia está disponível em qualquer parte do mundo, mas muitos não sabem que existe essa tecnologia. E não utilizam porque a informação não chega. Então, acho que tem um ponto importante aí que a gente precisa trabalhar, que é essa questão de toda a tecnologia que está disponível, todos os resultados que foram alcançados nesses projetos, que esses resultados cheguem às pessoas que têm interesse nessas informações. Porque elas, sabendo que existem essas soluções, por que não experimentar? Né? Eu acho que esse é o grande lance. Eu vou responder, eu vou dar uma polemizada aqui. Eu, antes dos 13 anos de ITA, eu tive 6 anos de Ford. Então, com a visão que tive dos dois lados. Tá? Então, parte da resposta para você é engajamento. Engajamento, por quê? Olha para essa sala aqui. Cadê as pessoas nessa sala para assistir esse fórum? Quanto de dinheiro não foi gasto para fazer essa conferência? Trazer pessoas. A gente não propagandeou que ia ter esse comercial? A gente pode ficar, nada pessoal, esperando a informação, porque também a gente tem que fazer esse papel, a academia, de levar. Não à toa, nós temos, e está aberto, quem quiser, o Guia do Conhecimento da Manufatura Aditiva Metálica, que a gente fez durante o projeto. Que é assim, quero começar a manufatura aditiva metálica, não sei por onde. Fizemos o Guia do Conhecimento para a jornada da manufatura aditiva metálica, há muitas mãos. Quem quiser, manda e-mail para mim, o Bruno, levanta a mão ali, o Bruno manda para todo mundo. Mas ficar esperando a informação, nenhum dos lados pode. A gente tem que ir atrás da informação, tem que participar. Então, nesse sentido, se não houver engajamento, não vai chegar nesse resultado. Se eu vou num seminário que nem esse na Alemanha, está cheio aqui. É isso, acho que todo mundo já falou aí, né? Realmente a informação ela não fica muito disponível, né? Nós, como participante desses projetos, a verdade é que a gente teve acesso a tudo, né? E a gente tem acesso a tudo. Então, a partir do momento que você está dentro de um processo desse, você consegue acessar todo mundo. Então, a gente construiu junto um patamar de tecnologia e daqui para frente, a gente está trabalhando junto naquelas desafios que o Rony colocou, mas as coisas que são agora particulares da nossa empresa, né, no design do produto do molde, a gente vai dar meio por conta própria, só que a gente abriu um universo, né, dentro desse projeto, né, e dentro do mundo, a gente falou com todo mundo, né. Então, a gente tem acesso lá ao IPK, a gente tem acesso a Joinville, IPT, enfim. Então, começa a ficar realmente mais fácil a partir do momento que você começa a entrar, né? Mas
para quem realmente não deu um passo, eu acho que é difícil. Não existe um lugar que você vai lá e falar, pô, a informação está onde, né, disponível. Então, eu acho que isso é uma coisa que poderia ser melhorado, sim. Última pergunta aí, professor Fernando. Opa. Muito obrigado por estar excelente conhecer todas essas visões. E eu tenho uma pergunta bem simples. Quer dizer, com toda essa experiência, quantas empresas já compraram uma máquina de impressão? Quantas empresas já compraram uma máquina de... Sim. Máquina, nenhuma ainda, mas os serviços foram feitos, inclusive, em negócios entre as empresas participantes. A gente tem, no mínimo, 3 casos de empresas que participaram do projeto. O terceiro, eu acabei de saber que foi aqui, né, que está investindo em serviços de prestadores de serviços que produzem, inclusive do Brasil. A gente tem no Brasil 2 empresas brasileiras que fabricam máquinas de impressão por manufatura de geometálica. Elas foram cotadas, se eu posso dizer, inclusive a gente também cotou. Então, a movimentação, ela só vai acontecer, como eu falei para vocês, quando começar a enxergar volume também, o retorno. E essa é a barreira que a gente tem que enfrentar agora nessa continuidade do projeto. Por isso que a gente esticou para além do mercado ferramenteiro. Eu visitei uns 3 anos atrás a região de Rio Claro. Então, o pessoal da área médica, eles têm investido bastante nessa área de produção. Conversei, inclusive, com um dono de empresa que ele falou assim, Aldeci, eu deixo a minha máquina trabalhando à noite, de manhã eu estou com a produção pronta. Claro que ela não está 100% pronta, tem que fazer alguns retrabalhos. Mas essa já é uma realidade, principalmente na área médica e algumas peças de algumas indústrias montadoras e aeroespacial. A área médica, inclusive, ela tem acho que 80% ou 90% do mercado de máquinas de manufatura de geometálica no Brasil hoje. Fernando, no encontro que teve semana passada, né, no IPT do Mobitech, eu estava lá muito por conta do pessoal de Joinville com a manufatura aditiva de moldes de areia, né? Fiquei encostado lá no stand deles o tempo todo. Mas o pessoal que traz as máquinas, a OnTech, que traz as máquinas X1, estavam lá também. E eu conversando com eles, eu gostei da notícia que tem uma empresa, a KSB, que comprou também. Então, é uma empresa que faz bombas, onde cabe muito essa questão de geometria complexa, algumas peças grandes e únicas. E ele também mencionou, ele não falou, essa comprou. E a outra eu não vi que pé de negociação que estava, uma indústria de armas, Taurus. Que também, claro, pelo tipo de peça que faz, desenhos exclusivos, coisas comemorativas, disse ele, etc. Não é um mercado que eu acho maravilhoso, mas tem a ver com a questão da manufatura aditiva de moldes para fundir, né? Então, está aí um exemplo também da penetração, né? E da manufatura aditiva de moldes, aos poucos, já não é só Joinville e CT, já tem pelo menos 2 empresas pensando em ter essa tecnologia para a produção. Eu acho que isso vai pegar.